E aí, meu povo lindo, tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz em dar em continuidade em mais uma videoaula. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a importância da ética no direito. A ética e o exercício do direito, tá? Nós falamos sobre ética moral, ética e virtude, ética profissional e caráter, falamos sobre ética e vocação profissional, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética no exercício do direito, tá? Basicamente, antes de tudo, a gente precisa ter uma noção de justiça. O que é justiça? Para mim falar sobre ética no direito, eu tenho que entender um pouquinho, antes de tudo, o que é justiça, tá? O princípio básico sobre justiça é manter a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal, tá? E a particularidade do que é justo, do que é correto, e como o respeito à igualdade a todos os cidadãos. Tá? É a firme vontade de dar ou devolver aos outros o que lhe é devido. Tá? Tá? Então, justiça, nesse contexto, olhando aqui do que a gente falou, justiça é ordem social. Justiça é o que é correto, o que é certo. Justiça é devolver aos outros o que lhe foi devido, né? É devolver ao outro um direito que foi roubado, ou um direito que foi tirado, ou algo que foi ofendido. Então, é devolver esse direito para a pessoa, tá bom? Eu coloquei aí uma imagem no PDF, duas imagens de representações da deusa Temis, né, que é a deusa da justiça. Né? Na versão grega, olha só que interessante, a deusa Temis não tem venda. Né? Os olhos dela não estão vendados. Na versão romana, que é a que a gente tem aqui lá no STJ, né, lá em Brasília, lá a deusa Temis está sentada com os olhos vendados, com a espada na mão. Tá? Na versão romana ela tem vendas. Aí eu posso pensar em uma pergunta: qual é a melhor versão da deusa Temis, ou qual é a melhor versão de justiça? A que tem os olhos vendados ou a que tem os olhos abertos? Na minha visão, na minha perspectiva pessoal, eu acho que a justiça com os olhos vendados tem a probabilidade maior de cometer injustiça. Tá? Porque a justiça de olhos vendados, ela só ouve os fatos. Ela ouve os fatos, analisa os fatos, né? Diz que não olha quem é quem, não vê diferença de quem é quem, e ela dá o resultado com base nos fatos. Bem, em dias de fake news, em que provas são trabalhadas, são forjadas, manipuladas, uma justiça que não enxerga e ouve os fatos de um advogado comprometido com a corrupção, a tendência é dar ganho de causa para esse advogado. Para um pobre trabalhador, uma pessoa simples que não tem recursos para ter um advogado, né, ou não tem assim vamos dizer, um advogado assim de peso, que tenha muita experiência, é muito provável que a justiça que não enxerga dê perda de ganho, perda de causa para essa pessoa. Então, uma justiça que não enxerga, como é a nossa brasileira, a probabilidade do pobre ser injustiçado é muito grande. E a probabilidade do rico, corrupto, ser livre ou ser justificado também é muito grande. Agora, a justiça que enxerga, a justiça que olha a pessoa, não olha o crime, não olha o fato, mas analisa sim o crime, analisa sim o fato, mas principalmente olha nos olhos da pessoa. Tá? E ela vai ver que em determinadas situações, ou possa ter determinadas situações que levou aquela pessoa a cometer um ato criminoso. Agora, como ela está enxergando, como é uma justiça que enxerga,
é mais fácil que ela não cometa a injustiça, né? Ou seja, a justiça cega, ela vai sentar a espada sem dó e sem culpa. Mas a justiça que enxerga, ela vai olhar antes de agir. Tá. Bem, ética, como a gente viu, né, vem do grego ethos, que significa caráter e conduta. Olha só, ética, caráter e conduta está relacionado à consciência do indivíduo. Padrão ético moral, padrão ético pessoal resulta no seu caráter e na sua conduta, formam a sua consciência. E a ética no direito molda o seu caráter como advogado, molda a sua conduta como advogado, né? E forma a sua consciência como advogado. A ética busca, sim, distinguir o bem e o mal. Tá? A ética sempre vai estar ligado naquilo que é bem, sempre vai estar alinhado naquilo que é certo, sempre vai estar alinhado naquilo que é justo. Isso é ética. Tá? Um julgamento justo, todos merecemos um julgamento justo, não um julgamento manipulado. Tá? A ética trata todos de forma igual, a todos de forma honesta e a todos com justiça. Ou seja, a todos igualmente, a todos honestamente e a todos com justiça, independente se a pessoa pode ou não pode pagar um advogado caro, vamos dizer assim. Tá? Equilíbrio, isso é a ética no direito. A ética desempenha um papel fundamental no exercício do direito. Afinal de contas, durante a sua trajetória, o advogado vai se deparar com várias situações que, muito mais do que a capacidade técnica, olha só, muito mais do que a capacidade técnica, exigirão dele uma formação moral capaz de orientá-lo a ser mais justo possível. Tá? Olha só, além da formação técnica, a sua ética vai te ajudar a tomar uma decisão mais justa possível. Tá? A sua ética moral, a sua ética pessoal e também a sua ética religiosa vai conduzi-lo a tomar a decisão mais justa possível em vários e determinados momentos da sua carreira. Tá? O artigo 33, que é o Código de Ética e Disciplina, enfatiza, inclusive, que o advogado tem a obrigação de ser ético. Se o advogado tem a obrigação de ter ético, o advogado ele tem que lutar pela justiça e pela verdade. Justiça e verdade são obrigações na conduta ética do advogado. Entre os seus deveres, né, no parágrafo 2 do mesmo artigo, estão a preservação da honra, tá, da nobreza, da dignidade da profissão em sua conduta, velando sempre tanto por sua reputação pessoal como pela reputação profissional. Reputação pessoal e reputação profissional. Olha que interessante. Um advogado ético, tá? É claro que a nossa lei brasileira, diz que todos nós temos direito a um advogado e todos nós temos direito a um julgamento justo. Porém, como a gente sabe, aí vimos aí nos últimos acontecimentos, vários empresários, vários políticos, né, vários até marginais, traficantes de grande renome, têm dinheiro para contratar os melhores advogados desse país. Você viu o Adélio, depois de ter esfaqueado o Bolsonaro na campanha, vieram 3 advogados com a intenção de defendê-lo para que ele não fosse condenado. Tá? A conduta ética do advogado, olha só que interessante. Mesmo o advogado sabendo que o cidadão é um corrupto, um safado, um ladrão, uma pessoa que violenta menores, um pedófilo, ele tem direito à defesa. Tá? Mas eu, como advogado, eu sei que o cidadão é pedófilo. Eu sei que o cidadão é corrupto. Eu sei que o cidadão desviou verba da saúde. Eu sei que pessoas estão morrendo por culpa dele,
Por culpa da má gestão dele ou por culpa do roubo dele que ele fez no sistema de saúde do município, por exemplo. Eu sei isso. Mas ele tem direito a um advogado e me contratou como um advogado. Tá? Agora, a minha conduta ética profissional vai fazer com que ele saia livre desses crimes? Seja inocentado ou ainda fique com todo o dinheiro que roubou do município, ainda saia livre depois de ter abusado de criança, ainda saia livre depois de ter batido na mulher, de ter espancado, de ter feito vários outros crimes? É uma coisa a se pensar. Eu sei que ele é culpado. Tá? Agora, quando, por exemplo, se eu pego um corrupto e levanto provas, né, forjo provas para poder livrar esse corrupto, ou esse assassino, ou esse ladrão da cadeia, eu sou tão sujo quanto ele. Eu sou tão sujo quanto ele. Tá? Um advogado que usa provas em mentira como defesa, esse advogado é um advogado sem ética nenhuma. Bom? Bem, por outro lado, tá? Quando eu sei que a pessoa é inocente e foi condenada injustamente, por exemplo, é muito comum eu conversando com os alunos de engenharia, aqui praticamente tudo é justa causa. Se você chegou atrasado 2 vezes, é justa causa. Se você bebeu um cafezinho no local errado, é justa causa. Se você usou o celular no trabalho, é justa causa. E quando a gente entende um pouquinho de direito, a gente sabe que não é assim tão fácil uma demissão por justa causa, não é verdade? Né? Porém, como as pessoas não entendem um pouco do direito, aí ela vai tomar um café na hora errada, tem 1 hora de almoço, ela está muito cansada, cochila 2 horas e é demitido por justa causa. E sabemos que a demissão por justa causa, alguns direitos trabalhistas, a pessoa perde o direito, não recebe. Você sabendo disso, o que acontece? Não, cara, não é assim não, você tem direito a isso não é justa causa. Aí sim você vai levantar provas, você vai levantar argumentos, você vai levantar lei para que essa pessoa possa ser ressarcida daquilo que foi perdido. Entendeu? Você está lutando contra algo que foi injusto e desonesto. Você está colocando um cidadão, um pedófilo na cadeia, você está colocando um corrupto na cadeia, você está levando à justiça aqueles que merecem a justiça. Isso é ser ético. Bem, bom, agora, eu não sou advogado ainda, eu estou na faculdade, estou estudando, estou no 3º período. Como é que a ética entra na vida do estudante? Por exemplo, você tem a disciplina de ética jurídica, né? Porém, falar sobre ética no curso de Direito, ele começa lá no 1º período. No 1º período, a gente já temos que começar a conversar sobre ética no direito. Assim, o aluno ele já vai moldando o seu pensamento, moldando o seu caráter profissional desde a universidade. Desde o 1º período, ele sabe o que é ética, vai aprendendo o que é ética e, principalmente, vai sabendo o que é falta de ética. O que é um profissional sem ética, o que é um advogado sem ética, como que ele age. Tá? Principalmente isso. Tá? Bem, vale lembrar que a formação de ideias, tá, que moldam a conduta ética começa, como eu falei, na universidade com o acadêmico. Preste atenção. Um aluno que depreda a sua universidade, não respeita os professores ou prefere mais o bar do que a sala de aula, tá? Com certeza esse aluno será um mau advogado. Ele não será um bom advogado. Tá? Ah, professor, mas eu tenho os meus direitos. Tudo bem, você tem os seus direitos e você tem que lutar pelos seus direitos. Agora, o seu direito acaba quando começa o direito do seu amigo. Tá? Você não pode impedir o seu amigo, por exemplo, de assistir uma aula ou de entrar na aula. Não, mas nossa turma resolveu fazer greve e ele quer assistir a aula. Greve é um direito seu. Agora,
Aderir à greve também é um direito. Tá? Aderir à greve também é um direito. Tá? Ficar no bar durante, né, o período de aula é um direito seu. Agora, dar presença para você também é um direito do professor. Entendeu? Não é uma obrigação do professor. Tá bom? Eu peguei algumas imagens aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? A UFMG. Tá? A UFMG tem um local, olha só que interessante, tem um local na UFMG em que todo mundo sabe, todos os alunos sabem, todo o campus sabe, a coordenação, né, sabe. Tem um local lá na UFMG muito famoso, que é um local onde os alunos têm a liberdade de vender, comprar e consumir maconha. Olha que interessante, dentro do campus da universidade. A reitoria toda sabe disso, onde é esse local. Mas aquele local é onde eles têm a liberdade, eles têm o direito de vender, comprar e consumir maconha. E você sabe onde fica esse local? No campus do direito. Viu? A UFMG, tá? É um local feio, horrível, depredado, pichado, né? Os alunos se sentem no direito de manifestar a sua opinião, sai pichando a parede. É triste isso. Tem as imagens aí, vocês vão ver. Tá? Agora, esse aluno vai ser um bom advogado? Aí você pode falar, é relativo. Mas eu digo, muito provavelmente não. Não vai ser um bom advogado. Vai ser um advogado sem ética. Tá? Agora, a ética para o advogado formado. Tá? Já o advogado formado tem um grande compromisso com a sociedade, certo? Prestando-a a defender o indivíduo de forma isenta, levando em considerações a justiça e a verdade. O advogado ele vai defender a população, o indivíduo, levando em consideração duas coisas: justiça e verdade. Sem verdade não há justiça. E sem a justiça, com a falta de justiça, não prevalece a verdade. Do mesmo jeito que o advogado é essencial para a justiça do país, tá? A ética é fundamental para a promoção do advogado na sociedade. Tá? Olha só, você ser conhecido na cidade por ser um advogado sem vergonha, corrupto, safado. Não, eu tenho uma causa aqui, eu estou errado, eu fiz isso aqui, mas eu preciso de um advogado para criar forjar algumas coisas para me livrar disso, para mim não pagar essa multa, para mim não ser preso. Olha só. Aí ele vai e lembra do seu nome. Ih, rapaz, tá legal isso não, hein? Entendeu? Justiça e verdade são bases da ética no exercício do direito, tá? Bem, a ética, tá? É uma das principais armas que o advogado tem para guiar sua carreira profissional e pessoal, certo? O sucesso de uma profissão, o sucesso da profissão não pode ser medido apenas pelos casos conquistados, com êxito financeiro, mas também na sua relação com a moral e a civilidade. Por exemplo, né, é muito comum aqui na região, as pessoas não casam, vão morar juntas, né? O cidadão mora com a mulher, tem um filho com a mulher, ele compra um terreno, põe o nome dele, ele compra uma casa, põe o nome dele, ele constrói e põe o nome dele, está tudo no nome dele. De repente ele briga com a mulher, separa com a mulher e manda a mulher embora, porque eles não são casados mesmo. Aí aquela moça, por falta de informação, volta para a casa dos pais, com o filho no colo, ou grande, e aquele cidadão vai dando R$200 de pensão por mês para comprar o leite. Aí perguntam assim, por que você saiu da sua casa? Não, a gente não era casado e estava tudo no nome dele, né? E eu não tenho direito para pagar, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, e ele dá R$200 para ajudar a comprar o leite,
e agora eu tenho que correr atrás da minha vida. Aí você olha para essa pessoa e fala assim, filha, não é assim não. Tá? Você tem direito à casa, você tem direito à metade do carro, você tem direito a tudo isso, e você tem direito a uma pensão justa. Tá bom? Mas, doutora, eu não tenho como pagar um advogado. Aí você fala assim, não, eu vou tomar a sua casa. Eu vou julgar a sua casa. Tá? E você não precisa pagar, não. Eu vou fazer isso porque essa injustiça tem que acabar. Esse machismo tem que acabar na nossa sociedade goiana. Tá? Muito mais do que respeito, o código de ética, somente pelo modo de ser punido, o advogado deve se conscientizar do seu papel e ajudar na sociedade em que vive. Tá? Você não deve respeitar o código de ética com medo de ser punido por ele. Não. Você tem que usar o código de ética, né, para conscientizar a população, para quando a população vê OAB, ela tenha boas referências, para quando a população vê lá o seu nome advogado, tenha boas referências de você, da sua profissão. Tá? Bem, uma frase já conhecida, com certeza vocês já viram, que diz do Eduardo Juan Cautoren, teu dever, olha só, teu dever é lutar pelo direito. O teu dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrardes o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Viu? Quando o direito entrar em conflito com a justiça, lute pela justiça. Você tem um cliente que você está lutando por ele. Só que no meio do processo você descobre que ele te enganou, ele mentiu para você. Tá? Se ele ganhar a causa que você está lutando, você vai cometer uma injustiça com uma pessoa que perdeu, vamos dizer assim, ou com o Estado ou com o município. Tá? Mas como você é um advogado profissional de renome, você não quer perder. E para não perder, você leva o caso até o final e dá ganho de causa sobre essa pessoa. Então você lutou, você deixou a justiça de lado e lutou pelo direito. Entre o direito e a justiça deve prevalecer sempre a justiça. Francis Iacona. Dificilmente a justiça triunfará em um ambiente dominado pela opressão e pela mentira e pela falta de ética. Quando a falta de ética e quando a mentira é envolvida, a justiça não vai prevalecer. Quando a falta de ética, quando a falta de verdade, a justiça será sucumbida. José de Alcântara. Pratique a justiça e a verdade, pois a ética se define nessas duas bases. Olha só que interessante. Justiça e verdade. A ética está fundamentada nesses dois pilares, entendeu? A sua conduta ética, a sua conduta pessoal, a sua conduta profissional tem que estar fundamentado na justiça e na verdade. Entendeu? Isso é importante. Tá? Frei Nilo Agostinho, olha só que bonitinha a frase do Frei Nilo Agostinho. A ética protege a vida, preserva o bem comum e cultiva a justiça. Sem ética não tem justiça. Ponha isso aí no seu, anote isso aí no seu caderno. Se eu não for ético, se eu não for verdadeiro, eu nunca serei justo. Mas, professor, o cara pagou um dinheirão aí, professor, coisa de 1 ano meu de salário para me lutar e dar ganho de causa. Aí eu pergunto para você, quanto é que vale o seu caráter?
quanto é que vale a sua ética? Quanto é necessário para corromper você? Isso aí você leva em questão. Bem, como eu já falei, nós estamos encerrando aí a segunda VA nessa aula, aí, aqui é a aula 10ª, ética no exercício do direito. E eu quero um trabalhozinho para o dia 26/5, tá? Eu vou abrir o fórum aí provavelmente amanhã, tá? Eu peguei 2 frases muito conhecidas. Olha só. A primeira: jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, em nome de Deus? Aí a pessoa vai estar com a Bíblia na mão e falar assim: juro, meritíssimo. Uma outra frase, também muito conhecida já para a nossa realidade brasileira: a justiça de Deus tarda, mas não falha. Jura dizer a verdade em nome de Deus, a justiça de Deus tarda, mas não falha. E tem outra também que não botei aqui, onde as pessoas dizem: eu não espero nada da justiça dos homens, mas eu espero da justiça divina. É muito comum no nosso contexto nacional, quando a gente fala de justiça e de verdade, a gente leva para o lado religioso. Justiça e verdade. Leva para o lado religioso. Olha só. Se você luta pela justiça e pela verdade, você pode se considerar um santo. Viu? Advogado. Advogado de Deus, né? Porque tem um filme Advogado do Diabo. Se o advogado de Deus luta pela justiça e pela verdade, o advogado do diabo vai lutar pela injustiça e pela mentira, pela falta de ética. Quem que é o seu cliente aí, Deus ou o diabo? Bem, com base nessas 2 expressões bastante conhecidas, onde faz o alinhamento entre Deus e a prática da justiça, é claro que vai dar muita margem interpretativa, é claro, o direito é isso, é a interpretação da lei e da aplicação da lei. Bem, nessas 2 frases e também o que nós estudamos no primeiro bloco sobre espiritualidade e o que nós estudamos agora no segundo bloco sobre ética, eu quero que você faça um trabalho para mim da seguinte forma. Ponto. Faça uma análise da importância da ética e da espiritualidade na prática do direito e na busca da justiça, tá bom? Essa pergunta é referente ao trabalho da segunda VA. É diferente da pergunta do fórum, tá bom? Do fórum que vai dar presença, tá bom? Essa é a primeira, referente ao trabalho da segunda VA. Faça uma análise, tá, da importância da ética e da espiritualidade na prática do direito e na busca da justiça, valendo 30 pontos e entregar até o dia 26/5. Eu vou abrir esse fórum a partir de amanhã, tá? Pergunta referente ao trabalho da segunda VA. Agora, o fórum para a presença de hoje, com a aula de hoje, é o seguinte. Com base no que a gente conversou até agora, nessa aula número 10, cite 2 exemplos de falta de ética na prática jurídica. Pergunta para a presença de hoje, cite 2 exemplos de falta de ética na prática jurídica, tá? 2 frasezinhas você resolve isso. Tá bom, galera? Um beijão para todo mundo, uma boa semana. Que Deus possa estar abençoando aí. Está chegando aí nossa segunda VA. Que todos possam ter sucesso aí nas avaliações, sucesso aí nos trabalhos, tá? Tanto o trabalho de cidadania quanto o trabalho de sociologia são para o dia 26/5, tá, gente? Tá bom? Dá tempo de escrever, tá? Pode ser feito individualmente, os trabalhos, ou podem ser feitos em grupos, como a gente fez lá na primeira VA. Galera, um beijão, um abração, Deus abençoe e até a próxima.